Olá, bom dia, tudo bem? Estamos na quinta-feira, estamos chegando ao final de semana e eu vou fazer uma live sobre um assunto bem do momento, um assunto bem atual, a depressão, o mal do século. Fiz a minha capinha bonitinha aqui, deixa eu mostrar. Espero que vocês compartilhem com outras pessoas. A depressão, o mal do século. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas e colocassem coraçãozinho aí, o presentinho da live. E sejam todos bem-vindos. A imagem como está aí, não está embaçada não, né, gente? Ontem eu fiz uma live e ficou embaçado. Deixa eu acender mais uma luz aqui. Nós vivemos na era da informação, da tecnologia, das conexões instantâneas. Nunca se falou tanto, nunca se teve tanto acesso, nunca se produziu tanto. Ainda assim, nunca a humanidade esteve tão cansada, tão vazia e tão adormecida emocionalmente. Em meio a sorrisos virtuais, rotinas aceleradas, cresce silenciosamente uma das maiores dores do tempo, a depressão. Fazemos amigos, entre aspas, né? Temos uma rede de 5.000 pessoas, por exemplo. Eu estou excluindo um monte. Mas, no entanto, nos sentimos sozinhos, nos sentimos solitários, nos sentimos deprimidos. Vivemos no meio de uma multidão, porém estamos sozinhos. Chamada por muitos de mal do século, a depressão não escolhe idade, não escolhe classe social ou nível de fé. Ela se instala de forma discreta, corrói a esperança, rouba o sentido da vida e muitas vezes é incompreendida até por quem está mais próximo. Trata-se de uma enfermidade que não deixa marcas visíveis no corpo, mas provoca feridas profundas na alma. A Bíblia não ignora essa realidade. Homens e mulheres de Deus também enfrentaram momentos de angústias, abatimento e profundo sofrimento interior. Isso nos revela que a dor emocional não é sinal de fraqueza espiritual, mas parte da condição humana em um mundo marcado por pressões, perdas e esgotamento. Diante desse cenário, refletir sobre a depressão à luz da fé, da ciência e do cuidado humano torna-se não apenas necessário, porém urgente. Falar sobre esse tema é quebrar o silêncio, restaurar a esperança e afirmar que mesmo em meio à escuridão há caminho, há cuidado, há restauração. E abrindo um parênteses aqui na nossa introdução, muitos cristãos desavisados, muitos evangélicos desavisados ou ignorantes no assunto, falam que o crente, o cristão não passa a depressão. Isso é desconhecer o ser humano, é desconhecer os personagens da Bíblia, é desconhecer a história bíblica, porque a Bíblia está repleta de personagens que passaram por momentos incríveis, depressivos, inclusive Jesus. Por que esse nome? A depressão é considerada o mal do século porque afeta milhões de pessoas no mundo. Não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe a fé da pessoa. Adoece a mente, adoece o corpo
e também adoece a nossa alma. É silenciosa e muitas vezes invisível. Está entre as principais causas de incapacidade e suicídio. Vivemos conectados, todavia emocionalmente isolados, informados, no entanto exaustos, ocupados, porém vazios. Vamos falar sobre esse mal invisível. Diferente de outras doenças, a depressão não sangra, não aparece em exames simples, não se resolve apenas com força de vontade. Por isso, muitos sofrem em silêncio, ouvindo frases como isso é falta de fé, ou isso não é para cristão, reage, isso é frescura. E, na realidade, a depressão, gente, não é frescura. A depressão é um grande mal. Essas frases, elas ferem, não solucionam, não curam. A Bíblia não ignora a depressão. Vamos aqui a uma leitura bíblica, ou alguns exemplos bíblicos. Davi chamou do fundo da alma, Salmos. Ele clamou do fundo da sua alma. Se existe uma pessoa na Bíblia que pode falar muito de depressão, é Davi. Através dos Salmos, nós vemos as suas exposições, as suas queixas, seus lamentos. Quando ele diz, a minha cama, né, está inundada de lágrimas, o meu leito está inundado de lágrimas. Já não há força em mim, já não há alegria. A minha alma está angustiada. A minha alma está desesperada. A minha alma anela por Deus, porque me dizem constantemente onde Deus está. Então ele passou por momentos cruéis, por momentos incríveis, de muitas dificuldades. Nós vemos Elias. Elias, ele quis morrer, 1 Reis, capítulo 19, observe aí, um dos sinais fortíssimos. Jó perdeu o sentido da vida. Jeremias chorou até o limite. Jesus no Getsêmani sentiu angústia profunda. Mateus 26:38. O seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. O sofrimento emocional não anula a fé nem o chamado. Faz parte do ser humano. Nós precisamos entender quem é o ser humano, como o ser humano reage diante dos problemas, diante das emoções, diante das dificuldades. Precisamos conhecer. Por que este século adoece tanto? Algumas marcas do nosso tempo: pressão por desempenho, muita exigência, muita situação, comparações constantes, solidão disfarçada de independência, falta de descanso real, perda de sentido próprio e espiritualidade superficial. Eu mesmo já passei por problemas assim. Enfrentei situações terríveis, precisei de um tratamento médico, precisei até de passar por um psiquiatra. Graças a Deus, hoje eu não diria curado completamente, 100%, mas eu estou bem melhor do que antes. E Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Aí nós vamos aos pés de Cristo, mas e aos pés de Jesus não anula você procurar ajuda médica, não anula você procurar um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, etc. A resposta não é simples, é integral. A cura passa por 3 dimensões. A mente, tratamento psicológico e médico, eu precisei passar por isso, inclusive tomei remédios. Isso não faz 1 ano e pouco que eu passei por um período cruel, terrível. Emoções, acolhimento, escuta, vínculos, espírito, fé, esperança e sentido em Deus. Não é remédio a oração, é remédio e oração. Não é apenas orar. Eu tenho que orar, mas eu também preciso de buscar a ajuda médica. É ciência e fé caminhando juntos. Eu preciso procurar a ciência, eu preciso procurar o psicólogo e também buscar em Deus, né, a solução, que Deus possa usar o psicólogo, possa usar o clínico geral, possa usar o terapeuta, o psicanalista, etc.
A depressão é o mal do século, mas não é maior do que a graça de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34 e o versículo 18. Eu preciso me lançar diante da presença do Senhor, buscar ajuda espiritual, buscar aconselhamento, não me isolar. E, infelizmente, muitos cristãos, eles cometem algo até que não deviam. Por quê? Porque eles se isolam, eles têm vergonha, eles têm medo de procurar ajuda. Aí nós temos aqui a depressão oculta. Depressão oculta ou mascarada é justamente aquela que não aparece de forma óbvia. A pessoa segue funcionando, trabalhando, sorrindo, mas por dentro está em luta. E aqui estão 11 sinais comuns que podem revelar esse tipo de depressão, que é aquela depressão oculta. Muitas vezes você está sorrindo, saltando, pulando de alegria disfarçada, mas na realidade por dentro você está morrendo. Cansaço constante, mesmo dormindo. A pessoa vive exausta, sem energia emocional, não apenas física. Irritabilidade ou impaciência fora do normal. Em vez de tristeza, aparece raiva, nervosismo ou intolerância com coisas pequenas. Sorriso social, sofrimento interno. Parece bem para os outros, mas sente um vazio profundo quando está sozinho. Perda de prazer nas coisas que antes gostava. Nada empolga de verdade. Tudo vira obrigação. Autocrítica excessiva e sentimento de culpa. A pessoa se cobra demais e sente que nunca é suficiente. Alterações no sono, insônia, acordar várias vezes durante a noite ou dormir demais para fugir da realidade. Mudança de apetite, comer em excesso ou perder totalmente a fome sem causa física aparente. Dores físicas sem explicação médica, dores de cabeça, no corpo, tensão muscular, problemas gastrointestinais. Isolamento emocional. Aqui está perto, até está perto das pessoas, mas não se sente conectada com ninguém. É o que eu falei no início. Está no meio de uma multidão, mas sente-se sozinha. Pensamentos frequentes de desistência. Não necessariamente vontade de morrer, mas frases internas como cansei de tudo, queria sumir, não aguento mais. E número 11, espiritualidade abalada ou sentimento de abandono. Sensação de que Deus está distante, orações mecânicas ou perdas de esperança. O importante, ter um ou dois sinais isolados não define depressão, mas quando vários deles persistem, por semanas, é um alerta sério. Então eu preciso ter cuidado e preciso buscar ajuda. Uma palavra de cuidado. Depressão oculta não é falta de fé, nem é fraqueza. É uma dor real, emocional e mental. Preciso compreender o que é isso aí. Agora vejamos aqui, tristeza. A tristeza, o que é? É uma emoção natural e passageira, ligada a perdas, frustrações ou decepções. Características principais. Tem causa identificável, vem em ondas e passa com o tempo. A pessoa ainda consegue sentir alegria em outros momentos, mas não paralisa totalmente a vida. Exemplo, um luto, o término de alguma coisa, uma decepção forte, quando você perdeu o emprego. Então, tudo isso nós temos momentos de tristezas, né? A tristeza dói, mas não rouba a esperança. E a depressão é um transtorno emocional que afeta a mente, afeta o corpo e comportamento. As características principais: dura semana ou meses. Não é uma coisa passageira, mesmo com tratamento. É preciso ter persistência, ter fé, né, prosseguir e não desistir. Abrindo um parênteses aqui, eu sou professor, doutor em teologia, eu fiz mestrado, doutorado e PhD, e também psicanalista clínico, doutor em psicanálise.
estou fazendo uma pós em neuroeducação e tenho uma especialização, né, uma especialidade em neuropsicopedagogia, onde nós estudamos todos esses assuntos. Também eu tenho outra pós em educação especial e inclusiva. Portanto, esses assuntos nós estamos, ainda que eu fiz aqui uma pesquisa, um trabalho científico, porém eu estudei muito sobre isso, ok? Então estou falando daquilo que eu tenho conhecimento e também a vivência, a experiência, e também sou um exemplo de que passei também por estágios de fortes depressões. Então, o que é a depressão? É um transtorno emocional que afeta a mente, afeta o corpo e o comportamento. As características principais: dura semanas ou meses, como eu já falei, pode surgir sem motivo aparente, mas é claro que existe um motivo. Sensação constante de vazio, culpa ou inutilidade, perda de prazer em quase tudo, pensamentos de desistência da vida, afeta o sono, afeta o apetite, a concentração e a autoestima. Muito importante aqui, cadê os coraçõezinhos aí, gente? Muito importante aqui, depressão não é fraqueza nem é falta de fé. Eu já falei, é uma condição que precisa de tratamento. A depressão não só dói, ela apaga a esperança. Aí eu tenho aqui o esgotamento emocional, o burnout emocional. O que é? É o resultado de uma sobrecarga contínua, pressão excessiva e falta de descanso emocional. A nossa mente precisa descansar, a nossa mente precisa sair do aceleramento, e muitas vezes nós não conseguimos dormir. Dormimos muito pouco. Características principais: exaustão profunda, sensação de estar no limite, falta de motivação, não temos motivação para nada, distanciamento emocional das pessoas, sensação de vazio e frieza, muito comum em quem cuida de outros ou vive sob cobrança constante. Vocês observaram aqui, ou vocês podem observar nas minhas lives, que às vezes eu estou tendo dificuldade em pronunciar determinadas palavras. Isso aconteceu depois que eu passei por um estágio, não faz 2 anos, que foi necessário até passar pelo psiquiatra. Tomei remédio, tudo, busquei a Deus em oração. Eu estou bem, graças a Deus, não 100%, como eu já falei. Aí eu posso perceber que às vezes é uma palavra bem simples e eu pronuncio aquela palavra errada, ou tenho dificuldade de pronunciar aquela palavra. Eu pude observar depois que eu passei por isso, mas eu estou me curando. Então vejam bem, esse distanciamento emocional das pessoas, essa sensação de vazio muito forte, essa frieza, muito comum em quem cuida dos outros ou vive sob cobrança constante. Professores passam muito isso, né? Exemplo: pais, líderes, pastores, professores, profissionais da saúde. No esgotamento, a pessoa não está triste, mas está vazia, está cansada, está exausta. Temos aqui uma comparação rápida entre tristeza, depressão e esgotamento. Por exemplo, a duração da tristeza, a duração aqui: a tristeza é curta, a depressão é longa e o esgotamento é progressivo. No aspecto da esperança, na tristeza presente, na depressão quase ausente e no esgotamento fraca. E sobre a energia, na depressão, na tristeza é reduzida, na depressão é muito baixa e no esgotamento é zerado, porque a pessoa está sem forças, né? Quanto à questão do prazer, a tristeza é preservado, na depressão é perdido e no esgotamento é indiferente. E quanto à ajuda, na tristeza, tempo e apoio, a depressão, tratamento, precisa de tratamento,
e o esgotamento, descanso mais apoio. Então eu preciso de tudo isso. Tristeza ignorada pode virar esgotamento. Esgotamento prolongado pode evoluir para a depressão. Quanto mais cedo se fala, menor é o sofrimento. Então, quanto mais cedo se fala, se cuida, busca esse atendimento, né, essa ajuda. Cadê os coraçõezinhos aí, gente? Menor é o sofrimento. A tristeza, Deus permite chorar. Há tempo de chorar, há tempo de rir, Eclesiastes 3 e 4. Passamos por situações difíceis, por calamidades, por perdas incríveis e choramos. A tristeza não é pecado. Ela faz parte da experiência humana. A Bíblia não manda esconder o choro, mas apresentá-lo a Deus, apresentá-lo ao Senhor. Eu me lembro, eu sou viúvo, quando eu perdi a minha esposa, já faz mais de 6 anos, e alguém falou assim, não fique triste. E no meu pensamento não é com você. Quem não vai ficar triste diante da morte? Vamos aceitar, entre aspas, e vamos passar aquele período de luto até passar aquele período, realmente não é fácil. Hoje eu já estou curado, mas de vez em quando ainda me vem aquela saudade, aquela tristeza, mas faz parte, né? A tristeza não é pecado, ela faz parte realmente da experiência humana. Exemplos bíblicos, os exemplos bíblicos, nós temos Ana chorou amargamente. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, João 11:35. E Davi derramava sua alma em lamento, Salmos. Nós observamos os grandes personagens da Bíblia, eles sentiram tristeza, sentiram esgotamentos, sentiram vazio espiritual, mas correram aos braços do Senhor. Qual é o caminho bíblico? Orar com sinceridade, lamentar sem culpa, esperar o consolo do Senhor, se humilhar diante da presença de Deus. Estou falando aqui no sentido espiritual, no sentido de pastor, no sentido de terapeuta cristão. Eu também estou terminando um curso de terapeuta, né? E a depressão, quando a alma adoece. Salmo 42, versículo 5, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Aí Davi estava totalmente desesperado. A Bíblia reconhece estados profundos e abatimentos da alma. Homens de Deus não perderam a fé, mas passaram por escuridão interior. Exemplos bíblicos, nós temos Elias, que pediu para morrer, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, eu já falei aqui. Jó desejou não ter nascido, Jó capítulo 3, versículo 11. Jeremias, o profeta chorão, Lamentações capítulo 3. E uma lição espiritual que nós temos aqui, a fé não impede a depressão. Por eu servir a Deus, eu tenho depressão porque eu sou humano, eu sou carne. E o meu corpo, ele sofre, a minha alma, ela sofre, ela se abate. Deus dá o descanso, como Deus age, Ele dá o descanso, Deus provê alimento, Deus oferece presença, Deus restaura o propósito, mas, repetindo aqui, não impede de eu buscar uma ajuda médica. Eu preciso buscar uma clínica, preciso buscar um psicólogo, preciso buscar alguém que possa me ajudar. O caminho bíblico é reconhecer a dor, buscar ajuda espiritual e profissional, permanecer firme na palavra, mesmo às vezes sem sentir que aquela resposta ou que aquela situação está melhorando, mas eu devo confiar no Senhor, devo confiar em Deus, buscando a ajuda médica. O esgotamento é emocional, é quando até os fortes se cansam. Não aguento levar sozinho todo este povo. Números capítulo 11 e o versículo 14. A visão bíblica do esgotamento não é falta de fé, é excesso de carga, é acúmulo de trabalho, acúmulo de exigências. Deus nunca planejou que alguém carregasse tudo sozinho. Nós precisamos de alguém, precisamos contar com um amigo, mesmo distante, mesmo em uma live, mesmo em uma conversa, vamos procurar desabafar com alguém. Exemplos bíblicos, nós vemos Moisés sobrecarregado, Êxodo capítulo 18, Jesus que se retirava
para descansar como homem, né? Marcos capítulo 6, 31, e os discípulos exaustos após o ministério. Então vocês observem que o ser humano ele se cansa, nós nos cansamos. E a lição espiritual que Deus valoriza limites. Descansar também é ato de obediência. E para isso ele até instituiu o sábado, né, para descansar no 7º dia. O caminho bíblico é aprender a delegar, dizer não sem culpa, separar tempo para descanso e silêncio e restaurar forças no Senhor. Muitas vezes, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Valparaíso, eu moro em Valparaíso, eu orava muito pelas pessoas, eu atendia 30, 40, 50 pessoas por dia na minha casa. O esgotamento emocional também, físico, era muito forte. Um verdadeiro final, ele restaura a minha alma, Salmo 23, versículo 3. Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus restaura, mas estou falando pela terceira vez, me parece, que precisamos de ajuda médica. Deus não despreza a tristeza que chora, a alma que adoeceu, nem o servo que se cansou. Quando procurar ajuda médica ou psicológica? Você deve procurar ajuda sem esperar mais quando um ou mais dos sinais abaixo que estão presentes. Quando a dor emocional dura mais de 2 semanas, quando há algo persistente. Então você vai observando o teu comportamento, como estão os teus pensamentos, né? A esperança adiada faz adoecer o coração. Provérbios capítulo 13, versículo 12. Quando você sente essa tristeza profunda, isso vai prosseguindo, esse desânimo constante, esse vazio interior, esse choro frequente ou bloqueado. Eu estou falando de coisas que persistem. Persistência é sinal de alerta. Quando a vida diária começa a ser afetada, dificuldade para trabalhar, você não tem mais ânimo para trabalhar, não tem mais ânimo para limpar a casa, não tem mais ânimo para fazer as tuas higienes necessárias, falta de concentração, negligência com a higiene, alimentação ou rotina e isolamento social. Precisamos buscar essa ajuda médica. Quando surgem pensamentos de desistência, é um sinal gravíssimo. Eu quero sumir, seria melhor não existir, cansei de viver, para que eu nasci? Então vejam aí que é necessário observar esses gatilhos e procurar uma ajuda. Mesmo sem plano de suicídio, isso exige uma atenção imediata. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Quando há alterações intensas no corpo, insônia persistente, ou dorme demais, ou praticamente não dorme, falta ou excesso de apetite, dores físicas sem causa médica, taquicardia, crises de ansiedade, falta de ar, corpo e alma estão conectados. É uma resposta do corpo, é um aviso, né? Logo, eu preciso buscar auxílio. Quando a espiritualidade não traz alívio, até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, versículo 1. A pessoa ora, mas não tem forças para orar, sensação que Deus a deixou, sensação de abandono por Deus, culpa espiritual excessiva. Você vai colocando isso na tua mente e a tua espiritualidade está afetada. Isso não é pecado, queridos, é sinal de esgotamento da alma. Eu preciso buscar ajuda, eu preciso me policiar. Quando familiares ou amigos percebem mudanças, na multidão de conselhos há segurança. Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Comentários como, você não é mais o mesmo. Preocupação constante de pessoas próximas. As pessoas vão observando. Logo, eu devo acatar esses pensamentos e pensar, não, realmente eu preciso buscar ajuda, né? Às vezes, o outro vê antes de nós. Isso é uma grande verdade. Que tipo de ajuda você deve procurar? Um psicólogo que vai te escutar, vai te acolher e vai te encaminhar, né, um tratamento emocional, vai tratar de você emocionalmente. O psiquiatra
avaliação clínica, se necessário medicação. O psiquiatra, ele pode passar remédio, ele passa, ele não só pode, como ele passa o remédio, né? O médico clínico descartar as causas físicas e apoio pastoral. Cuidado espiritual não substitui o tratamento. O fato de você estar tendo um aconselhamento com um pastor ou com um terapeuta, né? Um pastor que é um terapeuta, isso não vai substituir a clínica, não vai substituir o psicólogo, não vai substituir o psiquiatra. O ideal é cuidado integral, corpo, mente e espírito. Ontem eu fiz uma live falando sobre a mente, falando sobre a renovação da nossa mente, falando sobre os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos devem ser pensamentos positivos, pois os pensamentos negativos são complicados para nós. E uma verdade bíblica final: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Lucas capítulo 5, versículo 31. Logo, eu preciso reconhecer que eu estou passando por aquela situação, passando por aquele problema, e eu preciso de ajuda. Jesus não condena quem busca ajuda, ele aprova o cuidado. Se você estiver em risco agora, no Brasil, ligue CVV 188, 24 horas gratuito. Procure emergência médica ou alguém de confiança. Buscar ajuda não é desistir da fé, é escolher viver, e Deus caminha com você nesse processo, nessa situação. Eu espero que você tenha gostado daquilo, esteja gostando daquilo que nós estamos falando, e se de repente você se enquadra em uma dessas situações, a tua alma está gritando. As considerações finais: ao longo deste trabalho, ao longo deste estudo, ficou evidente que a depressão é uma das mais profundas e desafiadoras realidades do nosso tempo. Reconhecida como o mal do século, ela não se limita a um sofrimento individual, mas reflete fragilidades emocionais, sociais e espirituais de uma geração marcada pela pressa, pela cobrança excessiva e pela perda de sentido da vida. A depressão não pode ser reduzida à falta de fé, fraqueza de caráter ou ausência de Deus. Trata-se de uma condição completa que envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais, exigindo uma abordagem integral e responsável. Ignorar essa realidade ou espiritualizar a dor apenas aprofunda o sofrimento e silencia aqueles que mais precisam de ajuda. A Bíblia nos ensina que Deus está próximo daqueles que têm um coração quebrantado e que ele se importa com a restauração da alma. Ao mesmo tempo, a fé cristã não se expõe à ciência, não se opõe à ciência, mas caminha com ela, reconhecendo que o cuidado com a saúde mental é também um ato de amor à vida e de obediência ao Criador. E diante disso, é urgente que a família, a igreja, a sociedade assumam um papel no acolhimento, na escuta e no cuidado daqueles que enfrentam a depressão. Falar sobre o tema é romper o estigma, promover a conscientização e abrir caminhos para a esperança e a recuperação. Conclui-se, portanto, que, embora a depressão seja o mal do século, ela não é o fim da história. Com apoio adequado, tratamento responsável, fé viva e relações restauradoras, é possível reencontrar sentido, dignidade e esperança. A vida continua sendo um dom precioso e cuidar da mente e da alma é parte essencial desse compromisso. Amém? Aqui eu tenho várias referências, muitas referências que eu busquei, ok? Eu tenho, vou mostrar para vocês aqui
uma seleção de livros de autoajuda e reflexivos, úteis para quem está estudando ou enfrentando depressão, saúde mental e bem-estar, ótimos para aprofundar o tema, a depressão mal do século. Eu vou mostrar aqui um livro, muito embora que seja em inglês, mas eu vou mostrar de igual forma. Aqui eu tenho esse livro aqui, ó. Pois eu tenho outro, muito bom. Outro, esse aqui já é em português, tá? Vencendo a Depressão, é um livro muito bom. E por que eu devo procurar livros assim? Livros de autoajuda, livros que possam me orientar, que possam me ajudar, porque a leitura também é um passatempo, né? É um entretenimento. Aí eu tenho esse livro aqui, Demon, An Atlas of Depression. É uma obra aprofundada que combina memória pessoal, cultura, ciência e compreensão da depressão em várias dimensões. Excelente para contextualizar academicamente o tema e trazer perspectivas humanas e clínicas. The Way to Depression é focado em práticas de mindfulness e psicologia baseada em evidência para gerir e reduzir sintomas depressivos. Útil tanto pessoalmente quanto para fundamentar abordagens terapêuticas no trabalho. Breaking Free from Depression é um livro voltado para estratégias práticas de superação e recuperação, com foco em reforçar a confiança e ações diárias para sair do ciclo depressivo. Depois tem a Self-Help Book and Anxiety Mental Disorder e Depression, que é um guia muito bom, muito amplo, de autoajuda, incluindo depressão e ansiedade, útil para leitores que buscam apoio prático, passo a passo. Self-Help, The Self-Improvement Bible é uma opção mais acessível em formato de guia geral de autoajuda, com foco em autoaperfeiçoamento e gerenciamento emocional. E outras leituras importantíssimas, são vários livros que você pode buscar, livros sobre autoajuda, livros sobre autoajuda e depressão, uma obra voltada para estratégias práticas e reflexões sobre a depressão e bem-estar emocional, Vencendo a Depressão, que é focado em caminhos para superar a depressão, com conceitos de autoconhecimento, hábitos saudáveis. Uma biografia da depressão analisa a depressão em profundidade, conectando experiências, causas e como ela se manifesta na vida moderna. Vários livros, pessoal. Então, nós temos vários livros, vários filmes que podem ajudar a você a compreender o tema. Portanto, que Deus ajude, que Deus abençoe. Muito obrigado aí por vocês terem me acompanhado, ok? Um grande abraço, com muito carinho. Eu vou salvar a live, colocar no Face e depois colocar no canal do YouTube. Eu te convido a entrar no meu canal, Nelson Alves de Andrade. Lá eu tenho vários vídeos que podem te ajudar bastante. Um abraço.